Querido diário, hoje nós vamos conversar sobre coragem, a importância da gente cultivar a coragem nas nossas vidas para que a gente possa avançar, para que a gente possa viver uma vida criativa, para que a gente possa realizar os nossos sonhos, para que a gente possa viver uma vida que a gente sonha, uma vida que eu falo que isso tem sido uma coisa que vem muito no ano de 2026. Viver uma vida mágica, e viver uma vida mágica no sentido de confiar, de acreditar nas infinitas possibilidades, de acreditar na nossa potência de realização, de manifestação nas nossas vidas. E eu senti de trazer esse tema hoje para o querido diário, da coragem, e isso foi muito inspirado neste livro aqui, que é um livro, gente, deixa eu mostrar pra vocês. É um livro que eu li no início desse ano. Tem vídeo, inclusive, sobre esse livro. Eu vou deixar aqui, ele vai aparecer aqui ou aqui, caso você queira assistir esse vídeo depois também, que chama A Grande Magia, que é um livro da Elizabeth Gilbert. Esse daqui, ó. Eu vou deixar o link também aqui embaixo, caso você queira adquiri-lo. Eu recomendo que você adquira, porque esse livro, ele realmente é muito especial. Assim, ele foi muito especial pra mim nesse início de ano. Eu sinto que é o livro que eu realmente precisava para começar o meu ano, e foi um livro que me trouxe muita inspiração e muita coragem para seguir os meus sims. Então, esse livro foi a inspiração para o querido diário dessa semana. E já aproveito trazendo uma frase aqui que ele traz, que a Elizabeth Gilbert traz, logo no início, que ela diz assim: você tem a coragem necessária? Você tem a coragem de trazer à tona este trabalho? Os tesouros escondidos dentro de você estão esperando para que você diga sim. E ela fala que é como se o universo, ele realmente faz com que ele esconde ali os nossos tesouros para que a gente possa estar nesse processo de ir em encontro a eles. E eu vejo que isso tem muito a ver com a história da nossa vida, assim, de evolução. Porque quando a gente para pra pensar, independente da história de cada um tem a sua história única, mas independente disso, quando a gente olha a partir de uma visão mais geral, a gente vê que quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente tá ali na nossa espontaneidade, a gente tá ali muito conectada com quem a gente é, com a nossa essência, muito conectada com os nossos tesouros. E eu vejo que os nossos tesouros que ela traz aqui são as nossas potencialidades, os nossos talentos, os nossos dons, coisas que todos nós temos, e que quando a gente é criança, a gente tem essa expressão mais natural e espontânea. E conforme, até mesmo começando ali na nossa infância, dependendo da história de cada um, dependendo ali da criação, da nossa criação, da forma como a gente foi criado, e todo o nosso desenvolver ali da nossa história, da nossa adolescência e entrada ali na vida adulta, é como se fosse um caminho que a gente vai se afastando disso. A gente vai se desencontrando desses nossos tesouros, e que o nosso trabalho é realmente esse reencontro, é ir atrás novamente desses nossos tesouros e fazer com que a gente expresse eles, que a gente viva os nossos dons, de que a gente seja quem a gente é, que a gente expresse ali, na nossa espontaneidade, todas as nossas potências, o que a gente tem para oferecer para o mundo. Porque eu digo sempre para as minhas clientes, por exemplo, todas nós temos essas potências e o mundo precisa disso. Isso é um tema que quando a gente fala de propósito, a gente fala muito disso, no sentido de que não há uma pessoa sequer neste mundo encarnada que não tem ali uma contribuição a ser feita através dos seus talentos, através da sua forma de ser. Então, eu vejo que essa coragem,
a gente precisa cultivar essa coragem na nossa vida adulta, principalmente, de realmente fazer o trabalho, porque é trabalhoso esse encontro, esse reencontro com os nossos tesouros, esse resgate da nossa espontaneidade é trabalhoso, porque a gente vai ter que lidar com o desconforto, a gente vai ter que lidar com as nossas feridas, a gente vai ter que lidar com as nossas dores, então é desconfortável, mas é muito importante que a gente entre em contato com essa coragem mesmo, né? E que isso faz parte de viver uma vida criativa, que é o grande ensinamento ali, né, desse livro, A Grande Magia, é a gente viver uma vida criativa sem medo. E a vida criativa não é somente, não se trata somente da arte, né? Mas todos nós somos criadores. Então, a viver uma vida criativa é viver uma vida que a gente está criando conscientemente tudo aquilo que a gente né? De forma consciente. E isso é poderoso. E aí tem um outro ponto que ela traz aqui, né? Nesse capítulo que ela fala sobre a coragem, que ela diz assim: eu passei anos lutando contra a fé inabalável da minha mãe na minha força e nas minhas capacidades. Porque ela traz que a mãe dela era super assim: você tem medo de mar? Então você vai entrar no mar e vai nadar no mar. Você tem medo de neve? Então você vai pegar a pá e você vai ali tirar a neve. Você não consegue atender o telefone? Agora você está oficialmente encarregada de atender o telefone nessa casa. Então ela passou muito tempo lutando contra essa fé que ela traz, né, inabalável da mãe dela nas capacidades dela. E que ela teve um certo momento na vida dela que ela percebeu que ela estava travando uma batalha muito estranha de defender as próprias fraquezas. Ela traz assim: eu estava defendendo a minha fraqueza, era naquilo mesmo que eu queria concentrar todos os meus esforços. É como dizem: valorize as suas limitações e terá de conservá-las. Ora, por que eu iria querer manter as minhas limitações? Na verdade, como acabei me dando conta, eu não queria. E isso tem tudo a ver, né, com a coragem, porque quando a gente olha para a coragem, não tem como a gente não olhar para os nossos medos. E quando a gente olha para os nossos medos, não tem como olhar para as nossas fraquezas. E é muito doido como é justamente isso que ela trouxe. Como muitas vezes a gente vira a maior defensora das nossas fraquezas. A gente cria uma imagem de nós mesmas e a gente conta uma história e a gente defende essa história até o final. E é uma história que defende as nossas fraquezas com unhas e dentes. E o quanto isso nos traz de realização, né? Eu vejo que é tão fácil. Eu até conversei sobre isso com a minha cliente no programa Isis de ontem. É tão fácil a gente engajar com as dores, com a tristeza, né, se a gente recebe uma crítica, é tão fácil a gente engajar com isso e é tão desafiador o polo oposto, né, a gente, ao invés de colocar toda a nossa energia nas nossas fraquezas, por que não a gente não coloca nas nossas potências? Ao invés de a gente ficar engajando ali com toda a história triste, com toda a dor, por que é tão difícil a gente receber um elogio, por exemplo? Né? A gente engajar com histórias de superação, de potencialidade do outro, que no caso a minha cliente estava trazendo ali, né, um cenário em que ela estava conversando com pessoas ali no trabalho e que a pessoa estava desabafando ali várias histórias e que antes ela engajava muito com isso e se misturava muito no outro e ficava muito mal e ficava aquela coisa de ficar falando da tristeza, da dor e tudo mais, engajando com aquilo mesmo, sabe? E que hoje ela tinha mais consciência de isso é do outro, isso não é meu, eu vou estar como um lugar de escuta, né, claro, mas eu não vou me misturar com o outro. Então eu vejo que é muito mais fácil a gente entrar
nessa coisa de defender as nossas fraquezas, as nossas histórias de dor, do que a gente colocar a nossa energia nas nossas potencialidades, no que é bom, nos nossos talentos, nas histórias boas. Então, ela traz isso e é uma questão de identidade, né? Do quanto a gente constrói uma identidade, uma história, a gente constrói narrativas sobre quem a gente é e muitas vezes a gente se apega a isso e isso nos impede de avançar, de progredir, de ir além, né? De ir além disso. Então ela traz, vou ler mais uma vez, valorize as suas limitações e terá de conservá-las. Então tudo aquilo que eu valorizo, eu conservo, né? Então, se eu valorizo as minhas limitações a qualquer custo, eu conservo elas, eu me mantenho nelas, eu me apego nelas. E uma coisa que até eu li aqui, esse exemplo que ela trouxe da mãe dela, e vou até trazer um momento que eu vivi recentemente, que foi bem parecido com isso, assim. Eu tenho uma questão com dirigir. Na verdade, não é mais uma questão, já foi, hoje em dia não mais, porque não vou me apegar a essa história. Mas eu fiquei muito tempo nessa resistência de dirigir. Então, eu nos últimos anos eu tô nesse processo de pegar o carro, de dirigir. Eu ainda tenho algumas coisas que eu ainda não faço, tipo, pegar a estrada sozinha e tal. Estou avançando cada vez mais em relação a isso. Aí, há alguns dias atrás, eu ia pra casa do meu pai, que é em Atibaia, eu moro em Bragança, que é em Atibaia, então tem que pegar ali um trechinho de estrada. E o meu pai chegou aqui pra me buscar e ele falou, sem me avisar nem nada, aí ele virou e falou assim, você que vai levando. E eu, como uma boa controladora, quando é pra dirigir, principalmente estrada, eu gosto de saber antes, pra me preparar ali e tudo mais. E ele me pegou de surpresa. E aí eu já não gostei. Aí eu falei assim, pai, eu lembro que era um dia que eu tava com cólica ali e tal. Eu falei assim, pai, não quero, né? Ele falou assim, quê? Não, você vai. Ué, vai, você vai dirigindo. Então, assim, ele fez esse papel igual da mãe da Elizabeth, tipo, você vai. E eu ali naquela... Eu sei que eu conseguia, mas eu fiquei ali naquela... eu queria tanto ficar no meu confortinho, sabe? Queria tanto ficar no meu confortinho. Aí eu fui, e eu sei até que no meio do caminho caiu uma puta chuva, sabe aquelas chuvas que você não consegue ver um palmo na sua frente? Então, assim, além de eu ter saído dessa zona de conforto que eu tava ali naquele momento, ainda peguei o chefão, né? Então, assim, mas depois que eu cheguei, que eu fui, eu me senti muito bem. Eu me senti empoderada mesmo. Então, o quanto é importante a gente estar presente para não cair nesse lugar de querer defender a qualquer custo as suas fraquezas e consequentemente, não atravessar elas, né? Não superar elas. E acho importante abrir um parênteses aqui, que não é sobre você negar suas fraquezas, você querer ser forte a qualquer custo. Não é esse lugar que eu tô dizendo, tá? Não confundam. Porque eu vejo que existe uma linha muito tênue entre a gente se permitir ser vulnerável, se permitir olhar para as nossas fraquezas, encarar elas com passividade, com acolhimento. Existe uma linha tênue entre isso e a gente ficar nisso, se manter nisso, se apegar a isso. Então, eu vejo que é desafiador a gente encontrar esse meio do caminho, onde eu olho para as minhas fraquezas, eu acolho as minhas fraquezas, eu não vou passar do meu limite, eu não vou me negligenciar em relação a isso. Porém, eu também não vou me apegar a isso, me acomodar nisso. Eu não vou me acomodar nessas histórias, não vou me acomodar nessas limitações e falar, essas são minhas limitações e é isso, não tenho o que fazer, sabe? Então, é a gente encontrar, só queria abrir esse parênteses para encontrar esse meio do caminho. E é claro que quando a gente fala sobre coragem, inevitavelmente a gente precisa falar sobre medo, porque a gente vê que os dois andam juntos, não é mesmo?
E eu até no vídeo anterior que eu fiz do Querido Diário, que eu trouxe os aprendizados da minha cirurgia, esse foi um dos aprendizados que eu tive. A gente muitas vezes pensa que a gente precisa da coragem para atravessar um medo. Então a gente precisa se sentir confiante, com muita coragem, para que então a gente possa atravessar os nossos medos. E o caminho, na verdade, é o contrário. A gente atravessa os nossos medos para sentir essa confiança, para sentir essa coragem. E é importante que a gente sempre separe o que é ser corajoso de ser destemido. E isso é uma coisa que ela traz, aqui a Elizabeth traz também. Ela fala assim: a essa altura você provavelmente deve estar achando que eu vou dizer que para levar uma vida criativa é preciso se tornar destemida. Mas não direi isso, pois não acredito que seja verdade. A criatividade é um caminho para os corajosos, mas não para os destemidos, e é importante reconhecer a distinção disso. Coragem significa fazer algo que nos causa medo. Destemor significa não entender sequer o que a palavra medo significa. A verdade é que você precisa do medo por razões óbvias de sobrevivência básica. A evolução fez bem em instalar um reflexo de medo em você, pois se não estivesse medo nenhum, teria uma vida louca, estúpida e curta. Então, é isso, né? Quantas vezes a gente acredita que a gente precisa negar o medo, a gente precisa não sentir medo. E isso é uma ilusão. Eu sempre trago pra vocês, eu lembro de assistir um filme que a mulher traz assim: o medo é uma escolha. E eu não acredito nisso, o medo não é uma escolha. Todos nós sentimos medo. E a gente não tem como escolher, não, eu não vou sentir medo. A gente tem como sentir o medo, olhar pro medo, tomar um chá com o medo, não deixar que o medo governe a nossa vida. Mas a gente não pode querer fazer com que o medo suma das nossas vidas, porque o medo, ele tem uma função. E muitas vezes o medo é o que nos tira de situações de risco, de situações de perigo. Então, é aquilo, né? Se a gente não sentisse medo nenhum, muito provável a gente ia estar sofrendo um monte de acidente, passando por um monte de coisa que muitas vezes é um medo na função dele, de forma saudável, que nos protege, que nos traz essa segurança. Então, a gente precisa encontrar e saber e desenvolver essa presença, que eu acho que é através da presença, através da autoobservação e desse trabalho mesmo de análise dos nossos comportamentos, de nós mesmas, é que a gente vai compreendendo quais são os medos que estão governando as nossas vidas e o quanto esses medos são reais e são necessários e o quanto esses medos são desnecessários e não condizem com a realidade. E aí ela traz assim: mas o fato de você não precisar do medo no que diz respeito à criatividade não significa que ele não vá aparecer. Pode acreditar, o medo sempre vai aparecer, especialmente quando você estiver tentando ser inventiva ou inovadora. O medo sempre será despertado pela criatividade, pois ela lhe pede que entre em áreas de resultados incertos, e o medo odeia resultados incertos. O medo é programado pela evolução para ser hipervigilante, insanamente superprotetor. Ele vai sempre supor que qualquer resultado incerto está destinado a terminar em uma morte terrível e sangrenta. Então, é isso. O medo, ele não é o seu inimigo. O medo, ele não quer te fazer mal. O medo, ele quer te proteger do que ele entende que é incerto, inseguro, desconhecido, de que ele não tem controle. E a grande questão é que isso, muitas vezes, a visão dele do que é incerto, do que é desconhecido, do que ele acha que não é seguro, na verdade, é exatamente o que você precisa fazer. É passar dessa porta do desconhecido para realizar o que você quer realizar. Então, o caminho é sempre a gente conversar com esse medo, criar uma relação com o medo. Eu sempre falo também para as minhas clientes o quanto a gente precisa desenvolver esse olhar, né? Igual o filme Divertidamente, é olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, crenças, a partir desse olhar, como partes de nós. Eu aprendi muito isso no livro
esse livro aqui, ó, que também é maravilhoso. Não há partes ruins, né? Que é uma técnica que é a IFS, que é muito boa, mas isso pode ser um papo para outro vídeo. Mas é quando a gente começa a se olhar a partir deste olhar onde a gente tem diversas partes dentro de nós. E essas partes, elas têm medos, elas têm crenças, elas têm visões e que sempre estão ali para nos proteger, para o nosso bem. Mas aí cabe a nós, a nossa parte consciente, a nossa parte que busca a consciência, o discernimento, que é a nossa essência, vamos dizer assim, é o nosso eu superior, é estar dominando essas partes e não sendo dominadas por elas. Porque é isso, muitas vezes eu tenho um medo de uma coisa que é completamente desnecessário, que é completamente irreal, mas que esse medo, ele tá querendo me proteger de uma dor, e que no final das contas, o medo, ele sempre, como ela traz aqui, né, ele vai visualizar o pior cenário possível, né? Então, se você, vamos supor, você ali recebeu um convite para fazer uma palestra, e o medo, ele vai começar a falar assim, como se o fato de você subir num palco e falar para as pessoas é como se fosse a morte. É como a sensação é como se fosse a morte. Então, ele vai te ativar muitas coisas, vai fazer você pensar em diversos cenários que muitas vezes vai te levar a negar o convite, a falar, não, eu não vou fazer. Não vou, não vai dar. Só que é um medo irreal. É um medo que está sendo baseado ali em coisas que não vão acontecer. Que se você atravessa a porta do medo, você vai, com a coragem, né, você vai realizar aquilo que você quer. Por exemplo, eu vou fazer uma palestra, eu vou divulgar o meu trabalho, eu vou comunicar ali a minha mensagem, a minha ideia. Então, eu vejo que o caminho da coragem, da gente cultivar essa coragem, é justamente a gente... Ele está intimamente ligado à nossa relação com o nosso medo. Ao quanto a gente se propõe a sentar, tomar um chá com os nossos medos, estar consciente dos nossos medos e conversar, bater um lero com eles e falar assim, olha, eu te vejo, eu entendo você, eu entendo que você tá fazendo isso para proteger a gente, mas quem manda aqui sou eu. Quem governa a minha vida sou eu. Então, a gente vai fazer. A gente vai fazer o que precisa ser feito. A gente vai pegar a coragem e a gente vai em frente. Porque isso vai nos levar aonde a gente quer. Isso vai realizar um sonho nosso. Isso vai fazer com que a gente viva a vida criativa que a gente merece viver. Então, eu vejo que se você quer ter mais coragem, se você quer viver uma vida mais corajosa, com mais coragem, cultivar mais a coragem na sua vida, é importante você entender que a coragem e o medo sempre irão coexistir. E que a medida do quanto você é corajosa na sua vida está intimamente ligada à sua relação com o medo, ao quanto você permite que o medo governe a sua vida ou que você governe a sua vida através da coragem. E aí eu queria fechar esse vídeo com uma parte assim, que é a final desse capítulo da coragem, que eu acho maravilhosa e que eu vou compartilhar aqui com vocês. Que ela diz assim: na verdade, eu acho que o medo e a criatividade são basicamente gêmeos siameses. Como demonstra o fato da criatividade não conseguir dar sequer um passo à frente sem que o medo esteja caminhando logo ao seu lado. O medo e a criatividade dividiram o mesmo útero, nasceram ao mesmo tempo e ainda compartilham alguns órgãos vitais. É por isso que precisamos ser cuidadosas em relação à maneira como lidamos com o medo. Pois percebi que quando as pessoas tentam aniquilá-lo, com frequência acabam inadvertidamente assassinando a criatividade por tabela. Então, eu não tento aniquilar o medo, eu não declaro guerra contra ele. Em vez disso, dou-lhe bastante espaço, um espaço enorme. Todos os dias, estou dando espaço para o medo nesse exato momento. Permito que meu medo viva, respire e estique as pernas confortavelmente. Parece-me que quanto menos luto contra o meu medo, menos ele contra-ataca. Quando consigo relaxar, o medo relaxa também. Na verdade, convido o medo a vir comigo onde quer que eu vá.
Tenho até um discurso acolhedor preparado para ele, que faço pouco antes de embarcar em um novo projeto, em uma nova aventura. E eu vou ler esse discurso, que é maravilhoso, gente. É maravilhoso para que a gente realmente aplique esse discurso nas nossas vidas. Mas antes, eu acho importante trazer isso que ela trouxe, de que se a gente não quer sentir o medo, naturalmente a gente não vai viver a criatividade. É como se eles fossem gêmeos siameses, então não tem como ter uma coisa e não ter outra. E eu vejo que isso vale tanto para o medo. Então, se eu não quero que o medo exista, a coragem também não vai existir. E isso vale para todos os nossos sentimentos. E isso eu vejo que é muito base da frustração, do sofrimento que a gente sente nas nossas vidas. A gente busca uma vida não querendo sentir o que a gente julga, né, como sentimentos negativos. Então, não querer sentir tristeza, não querer sentir raiva, não querer sentir os nossos instintos, né, a avareza, a inveja, a luxúria. A gente não quer sentir todas essas coisas que a gente julga como negativas, mas se eu não quero sentir isso, naturalmente eu não vou sentir a energia, eu não vou sentir a alegria, a compaixão, a generosidade. Não tem como escolher, eu só quero sentir alegria, eu só quero sentir compaixão, eu só quero sentir as coisas boas. Isso daqui eu não quero sentir. Não tem como. E o caminho que a gente faz para negar isso é um caminho que a gente chama ali, né, da dissociação, é um caminho da apatia, é um caminho que a gente não sente nada. Então, eu não sinto nada, porque eu congelo as minhas emoções. Então, o fato de eu querer negar tudo isso aqui de negativo, eu entro num caminho de quê? De repressão do que eu sinto. Repressão dos meus sentimentos honestos que estão aqui passando por mim. E aí, isso gera um congelamento que nos leva neste lugar de que, eu não sinto isso, mas eu também não sinto nada, né? Porque eu tô congelada, eu não sinto. Então, é um caminho de amadurecimento pra gente se permitir, né? Coexistir com sentimentos negativos e positivos, né? Com a coragem e com o medo. E aí eu vou ler pra vocês esse discurso que eu acho maravilhoso. Vamos lá. Querido medo, a criatividade e eu estamos prestes a pegar estrada juntas. Sei que você virá conosco, pois sempre o faz. Reconheço que você acredita ter um trabalho importante a desempenhar na minha vida e que leva esse trabalho a sério. Ao que parece, seu trabalho é me deixar completamente em pânico sempre que estou prestes a fazer qualquer coisa interessante. E, aliás, você faz um excelente trabalho. Então, fique à vontade para continuar a fazê-lo, caso considere absolutamente necessário. Mas também estarei fazendo meu trabalho durante essa viagem, que é dar duro e permanecer focada. E a criatividade estará fazendo o trabalho dela, que é permanecer estimulante e inspiradora. Há espaço suficiente no carro para todos nós. Então fique à vontade, mas entenda uma coisa: a criatividade e eu somos as únicas que vamos tomar as decisões durante esse percurso. Eu reconheço e respeito o fato de que você é parte dessa família e, portanto, nunca o excluirei das nossas atividades. Mas ainda assim, as suas sugestões nunca serão seguidas. Você tem o direito a um lugar no carro, a se manifestar, mas não tem direito a voto. Você não pode tocar nos mapas, não pode sugerir desvios de rota, não pode mudar a temperatura do ar-condicionado. Cara, nem encoste no rádio. Mas, acima de tudo, meu querido e velho amigo, você está terminantemente proibido de dirigir. E lá vamos nós, eu, minha criatividade e meu medo, lado a lado para sempre, avançando mais uma vez em direção ao território assustador, porém maravilhoso, do resultado incerto. Eu acho incrível esse discurso e eu acho que a gente precisa levar esse discurso para as nossas vidas. É conversar, bater esse lero com os nossos medos quando eles saltarem ali e a gente entender, olha, eu vejo você, eu tô aqui, a gente tá junto, mas assim, quem toma as decisões sou eu. Isso naturalmente acalma seu medo, porque eu acho que quanto mais a gente quer não olhar pra ele, mais ele quer governar a sua vida.
E carregar o medo em uma grande viagem nem sempre é confortável ou fácil, mas sempre vale a pena, pois se você não conseguir aprender a viajar confortavelmente com seu medo, nunca irá a nenhum lugar interessante, nem fará nada de interessante. Isso seria uma pena, pois a vida é curta, rara, maravilhosa e milagrosa, e você quer aproveitar enquanto ainda está aqui para fazer coisas realmente interessantes. Eu sei que é isso que você quer para si, porque é o que eu quero para mim também. É o que todos queremos. Você tem tesouros escondidos dentro de si, assim como eu e todos aqueles à nossa volta. E trazer esses tesouros à tona requer esforço, fé, foco, coragem e horas de dedicação. E o relógio não para, e o mundo continua a girar, e simplesmente não temos mais tempo para pensar tão pequeno. Então, a gente encerra esse vídeo com esse maravilhoso texto, que é o texto final desse capítulo da coragem. E para que a gente possa realmente nos conectar com esse lugar da coragem e entender que a coragem sempre vai coexistir com o medo. E o nosso papel não é negar o medo, não é lutar contra ele. O nosso papel é aceitar que ele vai estar ali nos acompanhando, é ver ele, é acolher ele, é escutar ele. Escuta o que ele tem para dizer. Mas, de maneira nenhuma, é deixar que ele governe a sua vida. Você governa a sua vida. A coragem governa a sua vida. Sua essência governa a sua vida. E o medo tá ali, deixa ele ali. Então, que no querido diário dessa semana, você possa cultivar a coragem e que, de repente, hoje você tá vivendo alguma coisa, você tá diante de alguma decisão, de algum sonho, de alguma realização na sua vida que tá te dando muito medo e que tá pedindo muito que a coragem governe. E que esse vídeo seja um incentivo para você pegar na mão da tua coragem, pegar na mão do teu medo e falar assim: bora, vamos, quem manda aqui sou eu e a gente vai. Porque lembra que a confiança, ela vai vir quando você atravessa. Quando você atravessa o medo, ela vem. Então não fique esperando a confiança e a coragem. Vai. Então é isso. Que você tenha muita, muita coragem para realizar e para viver uma vida mais criativa, uma vida mais alinhada, quem você é, quem você veio ser. E eu te vejo no próximo querido diário.